Olá, bem-vindos a mais uma edição do FMP Talks. Hoje estamos recebendo a doutora Rafaela Rojas Barros, que é do escritório Clóvis Barros Advogados, especialista em Direito de Família e Sucessões, integrante da Comissão da Pessoa Idosa do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, e que foi nossa aluna de mestrado, cujo trabalho resultou no livro Abandono Afetivo da Pessoa Idosa e da Exclusão da Herança, e Exclusão da Herança, pela editora Dialética. Doutora, bem-vinda. Muito obrigada, Fernando. É um prazer estar aqui hoje, né? Depois de tanto tempo, a gente tentando se encontrar e Tivemos uma enchente no meio. tivemos uma enchente no meio. E é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite e também estendo isso à professora Cristina Pascoal, que foi quem acredito que tenha passado meu nome também. Muito bem, o livro está aqui, né? Abandono Afetivo da Pessoa Idosa e Exclusão da Herança, que vai para a biblioteca agora da FMP e que nasce quando e por quê? Pela sua experiência no IBDFAM, como advogada? Não, na realidade, a ideia dessa dissertação, ela veio a partir de um caso prático do escritório, em que, depois de ter vivenciado algumas questões e pesquisas e buscando uma solução, nós batemos o martelo após também eu falar com o meu orientador, que foi o professor Conrado Paulino da Rosa, e foi essa origem que desencadeou a escrita dessa dissertação e a pesquisa. Bom, o livro, resume pra gente, ele se dá a partir desse caso prático e que se percebeu que é cada vez mais comum o número de idosos abandonados. Na realidade, ele nasce desse caso prático, mas o pano de fundo é muito maior, né? Porque com o nosso crescimento populacional, com o envelhecimento, né, da nossa população, ano que vem nós seremos o 6º país no mundo com maior número de pessoas idosas. Em 2030 nós compreenderemos quase 69 milhões de pessoas idosas. Proporcionalmente cresce o número de abandonos com as pessoas idosas, que são as pessoas com 60 anos ou mais. O Brasil ele adotou o critério cronológico, o critério etário, para definir o que seja pessoa idosa. Então, em virtude disso, esses casos de abandono acabam respingando, tanto nos escritórios quanto no judiciário e na sociedade em geral, né? Quem nunca se deparou aí com um vizinho ou um vizinho que precisa que o outro faça compras de super? Esse é só um exemplo, né? Então nós nos deparamos aí com um envelhecimento populacional e uma falta de amparo suficiente e um olhar diferenciado para esses casos cada vez mais recorrentes na nossa sociedade no geral. Sim. E daí a exclusão da herança. Conta pra gente essa relação. Na realidade, esse descumprimento constitucional, né, que é abandonar o seu ascendente. Enfim. Sim. Na realidade, o que acontece? O que nós mais vemos e o que nós, como sociedade, mais estamos acostumados, e agora eu falo como cidadã, como indivíduo, né? Nós estamos acostumados com os casos em que o pai não presta auxílio para o filho, desampara o filho, não se envolve no desenvolvimento daquele filho, que é um dever parental. De outro lado, nós temos o abandono, essa falta de amparo e auxílio e ajuda que é prevista constitucionalmente como um dever, tanto de pai para filho quanto de filho para pai, nós não vemos tanto. Então não existe assim como, por exemplo, nós temos na alienação parental, que é o caso de o pai fazer alienação parental com o filho, nós não temos previsto o instituto do abandono afetivo e tampouco do abandono afetivo inverso. O que nós temos? Nós temos consagrado na nossa Constituição o artigo 229, que prevê esse dever recíproco de amparo entre pais e filhos. E por sua vez,
O que gerou, com também a evolução do afeto, do valor do afeto no nosso ordenamento jurídico, da quebra de padrão do cuidado como um dever de responsabilidade e uma noção ética em torno desse cuidado, que é um subprincípio do princípio da dignidade da pessoa humana. Com essa construção, o que passou a bater nas portas dos tribunais? Casos de abandono afetivo puro. Do abandono do pai para com o filho. O pai que não presta alimentos, o pai que não presta assistência, o pai que abandona o filho, que é só um genitor biológico, né? O que não exclui o dever parental desse pai. Esses casos começaram a ser recorrentes no judiciário. O que não exclui a possibilidade, até porque não há um impedimento legal, de esses casos serem, a interpretação desses casos serem interpretados de forma análoga aos casos de abandono afetivo inverso. Quais as consequências disso no âmbito jurídico, nos nossos tribunais? O que nós vemos? Está sendo aceita já faz algum tempo, logo antes tem toda aquela discussão da monetarização do afeto. Logo antes disso, né, essa discussão começou com as questões de traição gera indenização e etc. Isso cresceu para os deveres parentais, primeiro os deveres dos cônjuges, depois os deveres parentais. Isso desembocou no judiciário. A responsabilização civil foi admitida no ordenamento. É claro que a caracterização desse abandono é de difícil comprovação, porque além do ato do abandono e do dano, fica difícil comprovar o liame, né? O nexo causal entre o ato e o dano. O abandono gerou uma depressão severa. Porque a depressão na terceira idade pode ter sido causada por diversos fatores, diferentes fatores. Então, uma vez aceita, né, pelo nosso judiciário o abandono afetivo inverso como um sinônimo de quebra constitucional do dever de cuidado, isso depois de uma decisão paradigmática de 2012 de Lavra, da ministra Nancy Andrighi, a partir de 2012, essa construção, essa possibilidade, esse reconhecimento, né, da quebra do dever constitucional de cuidado é aceito pelos nossos tribunais. O que não impede uma interpretação análoga aos casos de quebra de dever de cuidado inverso, dos filhos para com os pais, na velhice. Sim. Ainda que nós não estejamos falando de crianças em desenvolvimento, nós estamos falando de uma quebra ou de uma inação no dever parental. De uma quebra no dever de cuidado, que enseja que nada mais é do que uma responsabilidade. Então o afeto passa a ser um vetor orientador do nosso sistema no sentido de dever de amparo, que é constitucionalmente assegurado. Onde é que isso respinga no direito sucessório? Nós temos uma legislação absolutamente defasada no âmbito sucessório, uma legislação que conta mais de 100 anos. Esses institutos da indignidade e da deserdação não sofreram nenhuma alteração, apenas excluíram um inciso do artigo 1962 que previa a possibilidade de deserdação pela filha que cometesse desonestidade e ainda vivesse na casa dos pais. Isso foi extirpado do nosso ordenamento jurídico e a previsão que existe é a previsão do inciso 4º do 1962, que possibilita, e aí a dissertação é específica nesse sentido, né? Ela afunila nessa ordem de ideias
que é a possibilidade de o ascendente deserdar um descendente que contra ele praticou atos de que o abandonou. Mas na lei consta, nesse inciso, esse é o ascendente. E aí, numa interpretação legislativa, partindo do pressuposto que a lei foi feita há 100 anos atrás, quem era o ascendente? Eram as pessoas idosas, porque a população envelhecia mais cedo, eram as pessoas que tinham ganhado patrimônio, ou seja, era o dono da herança, era o dono do patrimônio. Foi isso que o legislador quis. O legislador quis proteger o dono do patrimônio. Mas, na lei, assim, está previsto. O dono do patrimônio, o ascendente, pode deserdar o descendente que o desamparou, desde que o ascendente esteja em alienação mental ou grave enfermidade. Mas aí a pergunta, né? A deserdação, ela exige que o testamento seja válido, que as cláusulas sejam válidas e existe agente capaz. Sim. Como um agente capaz vai lavrar um testamento válido estando em alienação mental ou grave enfermidade? E essa é a nossa interpretação que a gente realiza no livro. A gente, eu falo porque nós escrevemos na terceira pessoa do plural, né? Nós, na dissertação, que é essa visão do que? Como esse inciso deve ser interpretado? Como possibilitar a exclusão da herança e não deixar com que mais casos de injustiça sejam cometidas, visando uma conscientização social, para que a sociedade saiba que se deixar o ascendente em desamparo, e é claro que aqui eu falo da regra dos casos em que esse pai cuidou desse filho a vida inteira, e não dos casos em que isso não aconteceu, porque daí existiria ação de regresso, né? Nesses casos, esse direito não seria um direito da pessoa idosa, mas para que haja efetivamente uma tutela dessas pessoas, que serão a maioria na nossa sociedade brasileira. Sim. Então é basicamente isso que é buscado através da aplicação da teoria finalística da norma, e também eu falo de uma maneira sucinta, até não tão aprofundada quanto a aplicação dessa teoria, a possibilidade da aplicação do teste da proporcionalidade, né, inspirada aí pelo professor Anísio, porque isso evitaria fraudes do pai em relação ao filho, justamente nesses casos em que houve um abandono anterior. Então, existiriam etapas rígidas a serem supridas pelo judiciário, a restarem caracterizadas pelo judiciário, para que reste configurado o abandono, que é, reitero, de difícil caracterização. Sim. A minha pergunta seguinte, e já foi respondida, é justamente isso. Não adianta um pai querer uma ação dessa, sendo que não acompanhou, houve um abandono afetivo, né, do ascendente para o descendente. Então, nesse caso, está resolvido aqui, não tem essa discussão. Existe uma necessidade, na realidade, é muito difícil não somente comprovar o abandono, mas como fazer com que esse abandono, esse desamparo, seja causa de desertação, justamente pelo que resta positivado na lei hoje. Mas temos aí novidades, o anteprojeto do Código Civil já prevê essa possibilidade, mas eu já adianto, né, que a escrita, o texto da lei, ele exige, além do abandono imaterial, o abandono material. Então não sei se foi a melhor opção do legislador, é o que a gente vai ver daqui pra frente. Muito bem. Doutora Rafaela Rojas Barros, do escritório Clóvis Barros Advogado, foi nossa aluna no mestrado aqui, que rendeu esse livro, Abandono Afetivo da Pessoa Idosa e Exclusão da Herança. Esse tema vai ser desdobrado no mestrado? No doutorado? No doutorado, perdão, o mestrado foi feito aqui. Talvez. Vamos ver. Temos alguns planos aí.
Muito bem. Doutora, muito obrigado por comparecer aqui ao FMP Obrigada, Talks. eu que agradeço. É sempre um prazer. Foi uma alegria estar aqui. E fica o exemplo da doutora Rafaela. Ela fez a graduação em outra instituição, mas fez o mestrado no nosso programa de pós-graduação aqui na FMP, onde ela confessou aqui que gostaria de ter sequência e que, quiçá, não vai ser possível. Então compartilhe esse conteúdo que sirva de inspiração para você, que leve muito a sério o trabalho de conclusão, a sua dissertação de mestrado e toda essa trajetória acadêmica que pode resultar, por exemplo, numa obra como essa que vai para a biblioteca da FMP, do livro da doutora Rafaela. Muito obrigado. Até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado pela audiência e até a próxima edição.